Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Professor Dirceu. O professor Dirceu está aqui para passar então as atividades dessa semana para vocês, tá? Já tem lá no sistema vai estar os textos para vocês copiarem. Tem um texto que é para copiar, que é esse texto aqui, né? Que tem as atividades junto. E também tem um texto lá que é uma leitura complementar, tá? Aquele texto é só para fazer a leitura, não precisa copiar, mas tem uma atividade no final dele. Depois o professor vai mostrar também. Então a gente vai falar, a partir dessa semana, um pouquinho, né, entender como que funciona a classificação dos seres vivos, que a gente vai começar a estudar mais para frente agora. Então, lá os reinos, né, os reinos dos seres vivos, tá? Que a gente vai, mais para frente, vai entrar estudando as características de cada um dos reinos de seres vivos, tá? Então aqui o professor fez uma atividade para a gente introduzir, para a gente saber, primeiramente, sobre a espécie, né? As espécies dos animais, as espécies das plantas, tudo isso a gente vai ver agora, tá? Então vocês vão copiar esse texto aqui no caderno e vocês vão fazer as atividades lá também. Eu peço que vocês façam as atividades sempre a lápis, que daí quando voltarem às aulas presenciais o professor vai fazer a correção, tá? O senhor vai dar nota do caderno, da participação de vocês, né? Então assim, o professor não vai tirar nota por ter errado, né? Mas o professor vai tirar nota de quem não fazer as atividades, não copiar, não fazer tudo que o professor está pedindo, tá? E daí quando voltarem às aulas o professor vai fazer também, retorna a explicação de alguma coisa que tenha ficado dúvida, né? E daí a gente vai prosseguindo. Então vamos lá, você vai lendo e vai comentando para vocês como que vai funcionar. Então esse texto vocês vão copiar. Você já percebeu que estamos sempre classificando as coisas? Na escola mesmo, temos alunos classificados por turmas, como sexto ano, sétimo ano ou oitavo. Na biblioteca, os livros são classificados por conteúdo ou gênero. Os banheiros são classificados em meninos e meninas. E por aí vai. Então isso acontece mesmo, né, gente? E por que é feita a classificação das coisas? Né? Lá na escola você tem turmas do sexto, né, vocês do sétimo ano, do oitavo. Então por que está classificado dessa forma? Geralmente meio pela idade do aluno, né? Da mesma forma que lá no primeirinho vai ter crianças pequenas, né? Vocês no sétimo são já pré-adolescentes, já são bem maiorzinhos. Então essas classificações fica mais fácil, né, de ensinar das crianças lá. As crianças do prezinho, do primeiro ano, do segundo, têm conteúdos diferentes de vocês. Vocês já têm um conteúdo mais aprofundado. Da mesma forma que os alunos lá do oitavo ou do nono ano também têm conteúdos mais aprofundados, tá? Então a classificação facilita, no caso aqui das turmas, facilita a aprendizagem, né? Se você vai lá na biblioteca lá, os livros estão organizados de alguma forma, ou por turma, ou por autor, ou por conteúdo, por matéria, para ficar mais fácil você chegar lá e encontrar o livro. Se tiver tudo uma bagunça, você acaba não encontrando, vai sofrer muito para encontrar o que você está precisando lá, né? Então, vamos continuar aqui. Ó. Classificar é uma maneira de facilitar as coisas, ou seja, é bem mais fácil encontrar um livro de ciências numa biblioteca com livros organizados, por exemplo, uma prateleira exclusiva para livros de ciências. Aí eu observo essas imagens aqui que o professor colocou. Aqui ó, nós temos uma biblioteca desorganizada, dá para perceber, ó, umas pilhas de livros aqui, ó. Como que eu vou pegar aquele livro que está ali embaixo? Ó? Como que eu vou saber onde que está aqui, que conteúdo que tem aqui, que autor, que disciplina, né? Então fica bem mais difícil, tá totalmente desorganizado, tá? Fica difícil de encontrar o que a gente está precisando aqui. Agora vejam do lado aqui, ó, tudo organizado, classificado. Vamos deduzir, são letras aqui, ó. Vamos deduzir que aqui seja classificado, por exemplo, pelo nome do autor, né? Tá classificado por nome de autores, né? Então, ou por conteúdos, né? Então essas letras aqui facilita. Então é uma espécie de classificação para facilitar que a gente encontre o que a gente está buscando
né, as informações que a gente precisa mais facilmente, tá? E se eu já deduzo que a letra K aqui representa lá, por exemplo, se for no caso de autores, que os autores que começam com a letra K, nome ou sobrenome, eu deduzo que vão estar aqui, que não vão estar lá no F, por exemplo. Então, a classificação é para isso, para mim, ter características semelhantes agrupadas com outros semelhantes, entendeu? Então, vocês facilita, fica mais fácil o entendimento, né, o estudo, tá? Classificar os seres vivos, então, também não é diferente. A gente vai classificar aqueles com características semelhantes, né, com hábitos semelhantes, com habitats semelhantes, de repente, com forma de alimentação semelhante. Então, vai ser classificado conforme a semelhança, formam-se lá grupos, por exemplo, né? Então, facilita o estudo, né, dos seres vivos, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa primeira atividade aqui, tá? Vocês vão fazer então a lápis, como eu já pedi para vocês, né? Vocês vão dar a opinião de vocês. De que maneira classificar as coisas ao nosso redor pode ajudar a entendê-las melhor, né? Eu já dei a dica aqui. Se quiserem, vocês voltem o vídeo, né? E escutem novamente e tentem formular a resposta, mas escrevam com as palavras de vocês, tá? Vamos continuando aqui. A classificação dos seres vivos também é uma forma de facilitar o seu estudo. Quando falamos que existem plantas e animais, já estamos classificando e automaticamente já lembramos que plantas têm características diferentes dos animais. E é isso, é uma forma de classificação bem simples. Nós sabemos que existem plantas que têm características de plantas e nós sabemos que os animais têm características diferentes. Não é verdade? Tá? Vamos lá. Além disso, classificamos as plantas em várias espécies diferentes e com características diferentes entre si. E com os animais não é diferente. Então, assim, a gente sabe que tem plantas, mas a gente sabe que dentro do grupo das plantas existem vários tipos de plantas que têm características muito diferentes umas das outras. Então, existem outras formas de classificar ali dentro, tá? Nos animais é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem diversas formas de classificar animais que têm características diferentes, né? Beleza? Vamos lá. Sabemos que uma ave, um peixe e um elefante são todos animais, assim como uma árvore, uma flor e a grama são plantas. Lógico, né, gente? Sabemos ainda que nem todos esses animais são iguais, assim como as plantas não são. É o que eu falei anteriormente. Dizemos então que cada um desses animais é uma espécie diferente. Tá? Lembra da espécie aqui que a gente já comentou no início do ano? O mesmo acontece com as plantas. A espécie é uma unidade básica de classificação dos seres vivos. Então, assim, é a unidade fundamental que a gente usa para classificar os seres vivos, tá? Então, dentro dos animais, do grupo dos animais, nós temos diversas espécies de animais, tá? Nós temos o elefante, nós temos a zebra, nós temos o tigre, nós temos a anta, nós temos os cães, nós temos os gatos, né? Nós temos os cangurus, as aves, né? Nós temos diversos tipos de aves, espécies diferentes. A mesma coisa acontece com as plantas. Então, são centenas, milhares de espécies, né, diferentes, tá? Que é a unidade fundamental, a unidade básica que a gente usa para a classificação dos seres vivos, tá? Então aqui tem uma definiçãozinha de espécie, que a gente já viu, né, quando a gente estudou ecologia, tá? Você já tem no caderno também alguma coisa lá que define espécie. Espécie agrupa seres vivos que podem dar origem a um descendente fértil, isso é, que também pode gerar seus próprios descendentes. Uma espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capaz de gerar descendentes férteis. Então, o que é isso? Uma espécie reúne aqueles indivíduos que, quando formam, formam casais, por exemplo, no caso dos animais, conseguem produzir descendentes, filhos, né, filhotes, e esses filhotes também vão formar casais e vão se reproduzir. Então esse é o conceito de espécie, né, os indivíduos
que têm características semelhantes, né, que conseguem gerar descendentes. No caso das plantas é um pouco diferente, mas também, né, temos as espécies, algumas espécies de plantas têm plantas masculinas e femininas, no caso daqui o pinheiro, araucária, né, que a gente conhece na nossa região, são espécies de plantas que têm a planta macho e a planta fêmea. A maioria das plantas tem lá na própria planta, na flor, né, a parte fêmea e a parte macho, tal. Mas que se reproduzem, né, as espécies que são que têm as características semelhantes, né, que podem gerar descendentes, né, férteis, que podem se reproduzir depois, tá? Então vamos lá. Aqui ó, na imagem à esquerda vemos animais da espécie, agora um detalhe aqui pessoal, nós vamos falar da nomenclatura, a espécie Panthera leo, ou seja, os leões, tá? Então vocês notem aqui que está escrito aqui, ó, a gente chama nessa forma aqui, está em itálico, quando a letra está dobradinha assim, ó, a gente fala que está em itálico, tá? Então Panthera leo, a espécie dos leões, tá? Nome científico, a gente já vai ver para frente aqui. E no centro, aves da espécie araruna, tá vendo aqui também tá em itálico, ó, e aqui araruna, tá? E na direita, plantas da espécie Araucária angustifolia, tá? Que é o nome científico, tá? Do pinheiro araucária. Tá? Então esse nome científico aqui, ele está escrito assim, dessa forma, em itálico, poderia ser em negrito ou sublinhado quando a gente escreve no caderno, por exemplo, porque é uma regra, tá? Que a gente já vai ver aqui na frente, ó. Pra gente, esse nome científico aqui, ele é usado no mundo todo, ele é padrão, ele é igual, para facilitar, né, a linguagem entre os cientistas, entre os biólogos, entre os estudiosos da área. Então se utiliza, né, utiliza essa forma aqui de nomear os seres vivos, né, dessa forma aqui, com regras, tá? Olha aqui, ó, atualmente estima-se que existam cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos no planeta, tá? Que a gente já conhece. Estima-se, é uma estimativa, né? Pode ser para mais ou para menos, alguns milhões aqui, a mais ou a menos, porque é uma estimativa, tá? Então vejam a quantidade de espécies de seres vivos que existem. Olha aqui, ó, para classificar os seres vivos, né, para colocar a regra de nomenclatura daquele ser vivo, tem algumas regras aqui, ó. Primeira coisa, ela é binomial. O que significa ser binomial? É que tem dois nomes, pelo menos, né, dois nomes. Às vezes tem três nomes até. Nome duplo, olha aqui, ó. O primeiro nome, a primeira letra vai ser em maiúscula. Veja que aqui, ó, arara não está em maiúscula, pantera está maiúscula. Então a primeira letra é maiúscula, só a primeira letra aqui, ó, né? Ela significa o gênero, tá? E o segundo nome, que seria aqui o Léo, né? Minúscula, ó, ela é em minúscula, que é o epiteto específico, ou seja, a espécie, tá? Vamos usar como espécie. Vamos esquecer esse nome feio aqui e vamos falar que é a espécie. Então o primeiro nome, maiúscula, significa o gênero, e depois o segundo nome é a espécie. Então aqui, ó, o leão, ele é do gênero Panthera e a espécie Leo, tá? Panthera leo. Aqui, a araruna, é do gênero Ara e a espécie Araruna, tá? Araucária é do gênero Araucária, da espécie Angustifolia, beleza? Aqui, ó, esse nome é sempre em latim, por isso que esses nomes são estranhos, né? Angustifolia, Pantera com TH aqui, Léo, né? São nomes que são escritos em latim, tá? Em latim, beleza? Sempre em latim. O nome deve estar sempre destacado no texto em negrito, itálico, negrito, né? Quando fica a letrinha mais gordinha, itálico como eu fiz ali, que eu falei para vocês, e sublinhado geralmente a gente usa quando a gente escreve por extenso no caderno, então vocês não tem como fazer itálico ou negrito lá, mas você vai sublinhar, né? Vai sublinhar.
Sempre lembrando que a primeira letra vai ser maiúscula, né? Maiúscula, e a segunda, aqui tá errado, ó. O professor acabou deixando maiúscula aqui, o professor acabou esquecendo, viu que é bem fácil de errar, mas aqui tá certo, ó. Primeira maiúscula, a segunda minúscula, tá? Esqueçam aqui, ó, corrijam aqui quando vocês forem escrever, escrevam em minúsculo aqui, ó, o Araruna, tá? Aqui, continuando. Ó, algumas espécies podem ter 3 nomes, tá? Exemplo aqui, ó, Homo sapiens sapiens, tá? A primeira maiúscula e as outras, daí se tiver 2 nomes, 3 nomes, as duas, né, a espécie vai ser minúscula. Então aqui o que é? Gênero, o Homo, sapiens é a espécie e sapiens novamente é a subespécie, tá pessoal? Às vezes vai ter alguns que vai ter a subespécie. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o ser humano, o homem moderno de hoje, né? Homo sapiens é o homem que sabe, né? Ele sabe que sabe, né? Tá? Beleza, então? Então essas são algumas regrinhas que a gente segue quando a gente vai escrever o nome científico, né? Do ser vivo que está sendo tratado, tá? Para facilitar uma linguagem universal, né? Todos os cientistas e pesquisadores da área vão falar a mesma língua, tá? Beleza? A outra atividade que vocês vão fazer aqui é essa aqui, ó. Você vai escrever corretamente gênero, né? Então o primeiro nome, e nome das espécies dos seres vivos abaixo. Depois pesquise e escreva o nome popular de cada uma das espécies. Eu não falei para vocês aqui, por exemplo, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, eu escrevi aqui Pantera léo, nome popular é leões, né? Pantera léo é o nome científico e leões é o nome popular. Araucária angustifolia é o pinheiro, né? O pinheiro araucária ou simplesmente o pinheiro de pinhão, né? Tá? Então aqui, ó, Homo sapiens, o nome popular é o homem, né? A espécie, o homem, né? Ser humano, tá? Então vocês vão ver aqui, vocês vão escrever corretamente, tá? O que é escrever corretamente? Vocês vão ver, tá certo escrito tudo em maiúsculo aqui? Será que é assim mesmo? Será que é assim? Tá? Tá certo começar assim e terminar assim? Tá certo assim e assim? Então vocês vão ver se tá certa a escrita. Se não tá, vocês vão escrever do lado corretamente. E daí faz um tracinho e coloca o que é o Felinus catus. Está escrito em latim, vocês vão pesquisar. O que é o Canis lupus familiaris? O que é o Solanum lycopersicum? Tá? Vocês vão ver que é bem engraçado aqui. O Solanum lycopersicum é uma coisa bem conhecida de todo mundo. Tá? Esse aqui é o naturalista chamado Linneu. Tá? Ele é Carl von Linné, a gente popularmente chama de Linneu. Foi ele que propôs essa classificação binomial das espécies, tal, né, que a gente chama, então, a classificação dos seres vivos, ela é dividida em táxons. A gente chama, é a taxonomia, que é o estudo da classificação, a forma que está classificada, né, os seres vivos, tá, a gente chama de taxas, né. Então, assim, ó, nós estamos aqui, ó, falando... Aqui, ó, nós estamos falando de espécie, né? A espécie é o taxa mais específico, tá lá na ponta, né? Ou a espécie ou a subespécie, mas a espécie está lá na ponta. Aí depois nós temos o gênero, que a gente viu aqui, né? Que o primeiro nome já é o gênero, espécie, gênero. Aí eu venho vindo para trás, nós temos famílias, nós temos ordem, nós temos classe, nós temos filo e nós temos o reino, tá? Reino dos animais, reino protista, reino monera, reino fungi, reino plantae. A gente vai ver esses reinos, né? Os reinos animais, mais detalhadamente falar sobre os reinos, sobre as características principais que reúnem cada reino animal, né? Cada reino. Tá? Então a gente vai estudar na próxima aula. Nós vamos começar a falar sobre os reinos de uma forma mais assim geral, né, das características gerais de cada um desses reinos, beleza? Então esse aqui é o primeiro texto para vocês copiarem.
Na sequência, o professor vai abrir a próxima atividade e vai mostrar para vocês. A próxima atividade é a leitura, né? A leitura de um texto que tem somente a leitura vocês vão fazer. E lá no final tem uma atividade, aquela atividade de que vocês vão copiar. Eu já mostro aqui para vocês a segunda parte. Voltando aqui, pessoal, então aqui vocês têm lá o textinho que é uma leitura, né? Então, leitura complementar, tá? Qual a importância de se usar o nome científico, tá? Então aqui é uma professora, Andréia Barreto, o nome dela, né? Ela é lá do Rio de Janeiro. Esse texto aqui está disponível na internet e tal. Se vocês quiserem acessar lá, mas é o mesmo conteúdo, tá? O professor já colocou aqui para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Presta atenção sempre no que o professor escreve na frente aqui para você não ficar perdido, né? E fazer a coisa certa. Não é necessário copiar o texto. Preciso fazer a leitura, né? E você vai complementar, vai enriquecer o conhecimento. Necessário copiar e responder somente a atividade no final do texto, tá? Então a atividade depois eu explico para vocês. Vou ler aqui para vocês bem rapidinho, então. Você já parou para pensar a razão de alguém dar nome científico para um cachorro? Por que chamar a espécie do cão de canis familiares? Já que o cachorro é um cachorro em todo lugar, certo? Não, errado. Canis familiares é chamado de cachorro em português. Em inglês é dog. Em francês é chien. Então, em cada lugar do mundo, o nosso canis familiares, que é o nome científico do cão, tem um nome vulgar, né, ou um nome popular, né? Então, assim, por isso, né, como eu já falei para vocês, o nome científico é igual em todo lugar, vai ser canis familiares em qualquer língua. Então, não tem, se for chamar cachorro, se eu falar cachorro para um francês, de repente ele não vai saber o que é cachorro. Mas canis familiares, né, o biólogo lá francês, ele vai saber, sei qual que é. Né? Por isso que se usa essa linguagem universal, né, o nome científico dos seres vivos. Vamos aprender um pouco mais sobre o uso dos nomes científicos, tá? E se eu falasse que uma Apis mellifera esculellata, olha o nome, Apis mellifera esculellata, picou o meu primo? Não se assuste, pois esse é o nome científico da abelha. Mas e se eu me referisse a esse inseto a algum cientista que falasse muito pouco a nossa língua, ele entenderia? Então, se eu falasse que uma abelha mordeu meu primo, para sei lá, um cientista inglês, de repente ele não entendesse, mas se eu falar o nome da abelha científico aqui, ele ia entender, tá? Então, é uma linguagem universal, tá? Pois o nome científico é uma forma de se reconhecer uma espécie universalmente, foi o que eu falei. Em qualquer lugar do mundo, girafa camelopardes, girafa camelopardes, ó, o gênero e a espécie, né? É a girafa. E não fica aquele bando de gente discutindo uma só espécie achando que são diferentes. Veja só, somente aqui no Brasil, o nosso aipim, né, o nosso aipim do carioca, é a macaxeira no Nordeste, ou mandioca do Paulista. A gente também chama de mandioca, né, pessoal? Então, ó, nós aqui, nós do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, chamamos mandioca, a mandioca que a gente conhece. Mas lá no Rio de Janeiro, o carioca chama de aipim, e o nordestino chama de macaxeira, né? E é tudo a mesma coisa, ó. Maniote utilissima é o nome científico da mandioca, tá? Viu como fica mais fácil? Claro, cientificamente falando, né, pessoal? Olha aqui, ó. Não precisa, né? Não é hora de decorar nenhum nome científico de nenhum ser vivo, tá? Não precisa decorar, né, gente? A gente precisa saber que existem essas regras. O especialista acaba guardando de tanto usar, mas você tem que saber as regras de como se escreve o nome científico. Vamos às regras. Essas regras aqui eu já passei para vocês no outro texto, lá vocês dão uma lidinha novamente. Mas eu vou ler também aqui. Olha aqui, ó. É binomial, né? Composto de dois nomes. O primeiro indica o gênero e os dois juntos a espécie, tá? Então, o mosquito que transmite a dengue, vocês já ouviram falar como que é o nome? Aedes aegypti. Olha aqui, ó. Gênero Aedes, né? Espécie Aedes aegypti. Tem que falar tudo junto, né, pessoal? Deve ser escrita em itálico, lembra? Tortinha lá. Ou destacado o texto, sublinhado, por exemplo.
A primeira palavra é escrita com inicial maiúscula, né? Todas as outras letras do segundo nome são minúsculas, lembra? Caso haja dois nomes científicos para a mesma espécie, vale o mais antigo. Isso pode acontecer também, então vai ser usado o último. Viu, não é um bicho de 7 cabeças. E agora, você aceita o desafio? Qual é o nome vulgar da espécie Canis lupus? Coloque o que você acha nos comentários. Isso aqui estava lá no site, né, pessoal? Quero ver se você é curioso, tá? Beleza, mas vamos fazer a atividade aqui que é semelhante ao que estava pedindo no site. Ó. Copie e responda no seu caderno. Então, essa aqui, somente essa atividade você vai copiar no caderno. Número 1. Agora que você fez a leitura, responda. Qual a importância de se usar o nome científico, tá, pessoal? Bem tranquilo. O nome científico é composto de dois nomes. O que significa o primeiro e o segundo, tá? E a última aqui, que nome científico os cientistas de qualquer parte do mundo dão para a espécie que chamamos popularmente de cão? Ah, por favor, né, gente? Tá muito fácil. Tá? Então essas são as atividades dessa semana, tá, pessoal? Espero que vocês façam aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pedir lá no fórum, beleza?